Depois de amanhã nós vamos ter a grande solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus. Mas você sabe por que ela é chamada Mãe de Deus? O que estava em discussão quando se proclamou esse dogma? Então venha com a gente e vamos conversar sobre isso. Os tesouros da Igreja. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para meditar sobre os tesouros da Igreja. Hoje uma meditação sobre Nossa Senhora Mãe de Deus, né? Cuja solenidade nós vamos celebrar depois de amanhã, na quarta-feira, dia 1º de janeiro. Feliz Natal a todos, Deus abençoe a todos. Nesta oitava do Natal, nesses 8 dias que nós celebramos o Natal, ainda estamos neles, recebamos as graças do Senhor recém-nascido nas nossas vidas e nas nossas famílias. Para nós meditarmos sobre essa grande solenidade, Nossa Senhora Mãe de Deus, antes de nós entrarmos na leitura de Santo Atanásio, na leitura do ofício das leituras do dia 1º de janeiro de Santo Atanásio, eu gostaria de dar uma rememorada assim, no que quer dizer esse título de Nossa Senhora Mãe de Deus. É o primeiro dogma que a Igreja proclamou sobre Nossa Senhora, foi esse dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus. E como todas as coisas que dizem respeito a Nossa Senhora, todos os dogmas marianos, todos os títulos marianos, praticamente, eles vêm de Deus, vêm de atributos de Deus, vêm de Deus mesmo que acaba respingando em Nossa Senhora. E este dogma da Mãe de Deus, que é o primeiro, e é, por assim dizer, o maior de todos, né? O maior dos atributos de Nossa Senhora, é ser Mãe de Deus, ela se encaixa na época do século IV, numa grande, e século V, séculos IV e V, numa grande controvérsia que havia dentro da Igreja com relação ao Senhor Jesus Cristo, né? Os primeiros concílios da Igreja tinham falado sobre a Santíssima Trindade, né? Sobre o grande mistério da Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. No século seguinte, no século V, os concílios da Igreja e este concílio de Éfeso, que vai fazer essa proclamação, vai falar sobre as naturezas de Jesus Cristo. A Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas, é uma natureza divina em 3 pessoas. A segunda pessoa, o Filho Jesus Cristo, é uma pessoa e 2 naturezas. Inteiramente Deus e inteiramente homem. E o dogma da Mãe de Deus vai estar muito relacionado a isso. Na época, se duvidava que Jesus fosse verdadeiramente Deus. E aí havia muitas pequenas diferenças e possíveis erros, né? Não se aceitava, enfim, muitos não queriam aceitar que Jesus Cristo fosse verdadeiro homem. Que ele fosse só Deus. Que ele fosse só Deus. E que a sua humanidade fosse apenas, talvez, uma aparência de humanidade. E aí alguns já diziam que não. Então eles diziam que eles eram os monofisistas. Physis de natureza. Mono de única. Uma só natureza. Havia aqueles que diziam que o Senhor Jesus, ele era homem, mas era um corpo humano. Não tinha uma alma humana. A alma de Jesus era só Deus mesmo. Era só divina. Outros achavam que havia só uma vontade, embora a vontade é divina. Não havia uma vontade humana em Jesus. E o concílio de Éfeso vai acabar com todas essas teses e vai dizer que Jesus Cristo era homem com todas as características humanas, à exceção do pecado. Ele tinha uma vontade própria, ele tinha uma alma própria, todos os atributos humanos, Jesus tinha. Bom, e ao mesmo tempo era inteiramente Deus, era Deus. Bom, se a pessoa de Jesus Cristo era inteiramente Deus e inteiramente homem, essa humanidade era herdada de Maria. E Maria, que deu à luz a um menino que era homem, sua humanidade vinha dela, mas que era também Deus, ela era mãe de Deus. Ela era mãe de uma pessoa divina. Né? Então, daí a controvérsia que havia com relação a Nossa Senhora é se podia chamar ela só Christotokos, mãe de Cristo, ou Theotokos, mãe de Deus. E venceu, então,
a tese e se proclamou o dogma de que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Se fazia uma analogia, que ainda hoje é válida, que era a seguinte: Jesus Cristo era inteiramente Deus e inteiramente homem. Evidentemente, Nossa Senhora não era mãe da natureza divina de Jesus. Ela era mãe da natureza humana de Jesus. Ela não é Deus, ela não é anterior a Deus, ela é uma criatura de Deus, ela foi criada por Deus. Não tem nem como ela ser mãe da natureza divina. Ela é só mãe da natureza humana de Deus. Mas, da mesma forma que as mães não geram a alma dos filhos, geram os corpos, e nós não dizemos que aquela criancinha, né, a mãe dela é a mãe do corpo dela. A mãe é a mãe do corpo da criança. Não, nós dizemos que é a mãe da criança. Por causa da união do corpo e da alma. Da mesma forma, embora Nossa Senhora seja só mãe da natureza humana de Cristo, ela é mãe de Deus, porque estão juntas as duas naturezas. Então, é isso. Só para ler aqui, estamos aqui com o grande Denzinger, do concílio de Éfeso, então, diz lá: se alguém não confessar que o Emanuel, Jesus Cristo, é Deus no sentido verdadeiro, que, portanto, a Santa Virgem é deípara, de é de Deus, e para é que pariu, aquela que pariu Deus, deípara, pois gerou segundo a carne o verbo que é Deus, e veio a ser carne, seja anátema, seja excluído. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus. Ainda no século anterior, ainda no século IV já, Santo Atanásio vai fazer proclamações, bem nesse sentido que depois viria a se tornar a doutrina oficial da Igreja. Diz Santo Atanásio assim: o verbo de Deus vem em auxílio da descendência de Abraão, como diz o apóstolo. Aqui, Santo Atanásio está fazendo a referência àquilo que nós já fizemos várias vezes no Advento ainda, né, da finalidade da encarnação, que é a nossa salvação, vai ser a redenção. Então, o verbo de Deus vem em auxílio da descendência de Abraão. Segue. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, Hebreus 2, 16 a 17, e assumir um corpo semelhante ao nosso. Eis porque Maria está verdadeiramente presente nesse mistério. Foi dela que o verbo assumiu como próprio aquele corpo que deveria oferecer por nós. Veja, sempre tudo, aquele corpo que deveria oferecer por nós, tudo é visto em perspectiva da redenção, em perspectiva da salvação, a do sacrifício que o Senhor Jesus vai fazer na cruz. É dela que o verbo assume como próprio o corpo. A Sagrada Escritura, recordando esse nascimento, diz: envolveu-o em panos, Lucas 2,7. E proclama felizes os seios que o amamentaram, e fala também do sacrifício oferecido pelo nascimento desse primogênito. O anjo Gabriel, com prudência e sabedoria, já anunciara a Maria. Não lhe disse simplesmente que aquele que nascer de ti, para não se julgar que se tratava de um corpo extrínseco a ela, nela introduzido, mas de ti. O anjo Gabriel não fala aquele que nasceu em ti, aquele que meio que apareceu dentro do teu corpo. Não, nasceu de ti, pegou o teu corpo. Hoje nós diríamos o teu DNA, o DNA de Maria. Para se acreditar que o fruto dessa concepção procedia realmente de Maria. Vamos dar uma parada por aqui e depois de amanhã nós continuamos na solenidade da Mãe de Deus. Deus abençoe a todos, um Feliz Natal nessa oitava. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seguimos juntos descobrindo esses tesouros da Igreja.